Bruhim Abaim, sejam bem-vindos! Vamos começar a nossa aula de hoje? Yeladim, hoje vamos falar sobre Netilat Yadayim. Netilat Yadayim é a lavagem das nossas mãos. Agora, como assim a lavagem das nossas mãos? É o ato de a gente lavar com sabonete? Não, é totalmente diferente. Essa lavagem das mãos é um ato que a gente tem para poder purificar as nossas mãos. Purificar? Como assim? O que significa estar impuro? Lembrando a vocês que impurezas, algo que não está puro, não significa que está sujo, não é visível também. Por isso que lavando com sabonete e água não resolve, não vai tirar a impureza. A pureza e a impureza são algo espirituais, algo que Hashem, nosso Deus, colocou nesse mundo. Então, ao fazer essa Netilat Yadayim, essa ação de lavar a mão, vamos estar elevando a nossa mão, vamos estar purificando a nossa mão e purificando o nosso cotidiano, purificando os nossos atos que a gente faz no nosso dia a dia. E essa Netilat Yadayim, a lavagem da mão, vai representar a conexão do físico, de algo materialista, com algo espiritual, de algo sagrado. Isso vai poder conectar ações que a gente faz no nosso cotidiano, como comer, dormir, acordar, ir ao banheiro, sair do banheiro e poder conectar com a santidade, com a Kedushá, com a nossa pureza. Por que temos que fazer Netilat Yadayim? Para que ela serve? Bom, já explicamos que a Netilat Yadayim ela é para poder purificar, uma lavagem que vai purificar e elevar as nossas mãos e os nossos atos. Agora, quem instituiu isso foram os Chachamim, foram os sábios, onde eles decidiram de colocar esse ato de lavar a mão no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, de forma de preparar nosso corpo e nossa alma para momentos e ações importantes do nosso dia a dia. Essa prática eles tiraram, a gente aprende dos Kohanim, dos sacerdotes, dos trabalhadores principais que trabalhavam no Beit HaMikdash, no templo sagrado. Toda vez que eles entravam no Beit HaMikdash e iam fazer uma avodá, iam fazer um trabalho, eles tinham que fazer essa Netilat Yadayim, eles tinham que lavar as mãos. Agora, como a gente faz essa Netilat Yadayim, como se faz essa ação? Bom, eu vou explicar para vocês direitinho. Primeiro, essa ação é feita com um kli. Kli é um recipiente. Kli é em hebraico, chamado em português recipiente. Deve ser um kli. Esse kli especificamente se chama natla, da palavra de netilá. Vem uma palavra natla, que é como se fosse uma caneca com uma ou duas alças. O que vocês vão ver mais comum é uma natla, é um recipiente de duas alças. E eu já vou explicar do porquê usamos duas alças, mas também pode ser um kli, um recipiente de uma alça. Também é permitido usar de uma alça só. Então deve ser um recipiente de uma ou duas alças e nele tem que ter no mínimo um revi'it. O que é revi'it? Revi'it é uma quantidade 86 milímetros que deve ter esse kli, que deve ter esse recipiente no mínimo para poder lavar as nossas mãos. E como é que a gente faz? A gente enche esse recipiente de água, de maim. Tem que ser água pura e limpa. E o que significa isso? Não pode ser uma água que ficou aberta a noite toda, porque quando a gente usa uma água, deixa uma água a noite toda aberta, ela adquire para si impurezas. Então essa água não pode ser usada também, tá impuro. Então a gente tem que usar uma água corrente, uma água da pia, uma água que seja limpa, e a gente enche esse recipiente, esse kli, anatla, e a gente vai jogar na nossa mão, começando sempre com a mão direita. Então vamos jogar na nossa mão e tem que cobrir toda a nossa mão até o pulso, desde o pulso até as extremidades dos nossos dedos, até a nossa palma, deve estar tudo molhado. E daí vamos repetir o passo 3 vezes, mudando do direita para esquerda 3 vezes, tendo ao total 6 vezes. Então a gente começa Yemin, direita, esmola, esquerda, 3 vezes cada um, sendo 6 vezes ao total. Então a gente faz 1, 2,
2, 3, 4, 5, 6. Lembrando de lavar, deixar toda a mão molhada. Ao terminar, apoiamos nosso recipiente. E a gente, depois disso, tem alguns momentos, como eu vou explicar daqui a pouco, que deve-se fazer uma brachá, deve-se fazer uma bênção, e tem vezes que não é necessário fazer a brachá, não é necessário fazer uma bênção. Então a gente vai logo e pega a nossa toalha e a gente limpa. Lembrando que quando se deve fazer uma bênção, deve-se fazer a brachá. Primeiro se faz a bênção, se recita a brachá, para depois a gente secar a nossa mão com toalha e com um pano. Bom, vamos falar sobre alahot, umas regras básicas. Agora, só porque a gente tem duas alças, vou explicar agora, porque é mais funcional, é mais prático, para que a gente não tenha que tocar numa mão ou na outra. Porque se eu tô com as mãos impuras e eu pego a minha mão esquerda, jogo primeiro na mão direita e tenho que pegar, para não ter que tocar uma mão na outra e deixar a outra mão de volta impura, mas também é possível, a gente usa duas alças. Mas se não tem em casa um recipiente com duas alças, é só tomar cuidado, é fácil, a gente joga num, pode segurar embaixo para depois segurar aqui em cima, não tem problema, ou faz de uma maneira que não toque, tá bom? Então por isso que a gente tem o costume mais comum é que tenha de duas alças. Outra alahá, como a gente já explicou, deve-se ser uma água pura, então não pode ter uma água que ficou a noite toda aberta. Também deve ter revi'it, 86 milímetros de água. Uma outra alahá muito importante, uma outra coisa que a gente tem que estar muito atenta é que quando a gente faz essa lavagem das mãos, a mão não pode estar suja, tem que estar limpa. Então, se eu estava suja de alguma coisa, eu estou justo saindo do banheiro, primeiro devemos lavar, limpar a nossa mão, secar a nossa mão e depois voltar a fazer a netilat yadayim. Também não pode fazer netilat yadayim com a mão molhada, deve estar seca. E também tem as brachot, tem as bênçãos. Agora, quando é que a gente faz uma brachá e quando não? Eu vou especificar agora para vocês. Uma das principais que a gente aprende, que a gente sempre faz, nossa rotina, é ao acordar. Normalmente já aprendeu que ao acordar a gente faz aquela reza de Modeh Ani, que a gente agradece a Hashem por ter devolvido a nossa neshama, a nossa alma, o nosso corpo. Depois de a gente acordar, abrir os olhos e a gente fazer o Modeh Ani, nosso segundo passo é lavar as mãos, fazer Netilat Yadayim, usar esse kli, usar Natulá para poder fazer a Netilat Yadayim. E também é muito importante saber que quanto mais rápido você faz essa Netilat Yadayim ao acordar, melhor, porque senão essa mão que a gente ficou com impuras vai poder passar para o resto do corpo. Não é contagioso, mas sim que se você pegar essa mão e tocar em lugares que seja coberto, lugares que tenha buracos, pode acontecer de deixar impuro. Por exemplo, o que significa lugares que tenha buracos? O olho ele é considerado um buraco, então não podemos tocar no olho. E é muito comum que a gente acorde e a primeira coisa que a gente faz é espreguiçar, é poder mexer no olho. Então a gente lembrando que temos que sempre lembrar, não vou tocar no olho, vou fazer Natulá para depois lavar meu olho, na boca, no nariz ou em outros lugares do nosso corpo também. Então, ao acordar, é muito importante que a gente faça logo essa lavagem das mãos, essa Netilat. Tem gente que tem o costume de usar uma bacia até, pegar a bacia, pegar a sua Netilat, o seu recipiente, encher e deixar do ladinho da cama. Isso é muito bom, porque logo quando acordar, você dá uma viradinha, já faz a Netilat Yadayim e pronto. E agora você já está pura novamente. Lembrando que quando for fazer isso, deve pegar ou um pano ou uma tampa e tampar a água, como a gente já aprendeu, para não deixar a água impura à noite. Também devemos fazer essa Natulá ao sair do banheiro. E dessa vez vem com brachá, vem com uma bênção. Devemos recitar uma bênção. Então toda vez que entramos ao banheiro e utilizamos o banheiro e quando saímos,
devemos fazer a Netilat Yadayim, devemos lavar igualzinho de 6 vezes, 3, revezando, começando com a direita. Depois de a gente lavar a mão, devemos fazer a bênção do Asher Yatzar. Essa bênção, ela vai falar, essa brahá, ela vai falar do agradecimento que a gente tem com Hashem, com o nosso Deus, agradecendo que o nosso corpo, o nosso corpo está funcionando tudo direitinho. Essa tefilá, essa reza que a gente faz, significa que a gente, que somos agradecidos a Hashem pela sabedoria com que o corpo humano foi criado, reconhecendo que se algo deixasse de funcionar, não poderíamos viver sem nem por um minuto, nem por um instante. Essa tefilá é sobre um agradecimento que a gente tem com Hashem, que a gente faz por Hashem, agradecendo que Ele faz todos os nossos órgãos, nosso corpo funcionar da maneira correta. Porque se tivesse uma falha em alguma parte do nosso corpo, a gente já não estaria bari, a gente já não estaria saudável. Como a gente fala no último versículo, Baruch atah Adonai, Rofé kol basar, mafil lasot. Bendito és tu, Deus, que cura, Rofé, que é o curador de todo o basar do nosso corpo, que é você que cura o nosso corpo. Então, para isso a gente faz também, muito costume que a gente faz um cartãozinho, a gente faz um papel para a gente poder acompanhar essa tefilá, a gente coloca do lado de fora, obviamente do lado de fora do banheiro, lembrando que essa bênção não se pode fazer, não pode recitar dentro do banheiro, deve ser recitado fora do banheiro. Então a gente vai lavar a mão, sair do banheiro, fazer a bênção e aí secar a nossa mão. Outras maneiras, outros momentos que a gente também deve fazer essa Netilat Yadayim é ao cortar a unha, ao cortar o cabelo, ao ir a um cemitério ou visitar uma pessoa que está gravemente doente. Deve-se fazer Netilat Yadayim também ao tocar no sapato, ao amarrar o sapato também deve fazer Netilat Yadayim. E também se faz Netilat Yadayim quando tocamos na parte dos nossos corpos que devem estar cobertas. Aprendemos que é necessário fazer Netilat Yadayim para poder comer o pão hamotzi, mas dessa vez não é igual a fazer o Netilat Yadayim que fazemos depois de sair do banheiro, que fazemos depois de cortar a unha, ou podemos fazer em atos simples. O ato de lavar as mãos para comer um pão hamotzi é diferente. Como devemos fazer? Devemos pegar o nosso anatlá, o nosso kli, nosso recipiente, e devemos fazer também 3 vezes, mas não é intercalando. São 3 vezes direto na mão direita e depois 3 vezes na mão esquerda. A gente vai encher, a gente vai fazer 1, 2, 3, troca a mão, 1, 2, 3. E aí sim a gente vai poder lavar a mão, poder secar a mão e fazer a bênção de Netilat Yadayim. A Torá vem nos ensinar com Netilat Yadayim que tem atos simples, atos do nosso cotidiano, a gente pode elevar, a gente pode fazer com santidade. Então, para a nossa manualidade de hoje, a gente vai decorar o nosso paninho. Por que o nosso paninho? Porque a gente tem que saber também que após fazer Netilat Yadayim, após lavar a nossa mão com a natlá, com o recipiente, não podemos secar com uma roupa, não podemos deixar secar sem nada, devemos sim secar a mão. Quando a gente precisa fazer a bênção, fazemos a bênção, depois secamos a mão, mas quando a gente só deve fazer a natlá, fazer a lavagem, a gente deve secar com um paninho. Então a gente vai agora decorar o nosso paninho para que seja um paninho especial para quando a gente possa lavar as nossas mãos. Podemos usar no Shabbat, no dia sabático, ou podemos usar no nosso dia a dia. Então vamos lá agora passar para os nossos materiais. Vamos precisar para hoje toalha de mão, cola colorida, materiais de artes e vários enfeites que vocês tiverem em casa. Nosso primeiro passo é fazer uma divisória. Vamos pegar nossa toalha e dividir uma pequena parte onde a gente vai enfeitar ela. E a maior parte vai ser para a gente poder utilizar na hora de secar nossa mão. Eu vou utilizar uma fita cetim para poder fazer essa divisória. Lembrando que nessa arte, em qualquer arte, Eladim, vocês podem usar o que vocês tiverem em casa. É só adaptar. Depois que já colamos, já fizemos nossa divisória, a minha ideia é escrever Netilat Yadayim com cola colorida.
Agora cada um pode enfeitar e desenhar o que quer. Eu vou desenhar uma natila, eu vou desenhar um kli, um recipiente com água e também vou desenhar outras coisas que vão me lembrar de quando eu preciso fazer Netilat Yadayim. Eu quero muito ver a criatividade de cada um de vocês nessa atividade. Quem tiver canetinha pode usar, quem tiver cola colorida pode usar, quem tiver outras coisas também podem usar. O importante é a gente poder participar. E Eladim, e é assim que ficou o meu paninho. Eu tô muito ansiosa para ver como ficou o de vocês. Compartilhem no campus e até a próxima!